Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 11. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá? Repousará sobre ele, diga comigo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Agora vá comigo para Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Apocalipse 1, 7. Eu quero falar hoje sobre o tema os 7 Espíritos de Deus, as 7 unções. O Senhor Deus, Ele nos dá uma unção que vem da parte dEle. Deus, Ele libera unção sobre a vida das pessoas. Todas as vezes que você se encontrar com Deus, Ele vai liberar sobre a tua vida uma unção. Ele vai liberar sobre a tua vida do Espírito dEle. E essa unção, esse mover de Deus, esse liberar de Deus, vai tocar em sua vida. Então nós precisamos compreender isso. Todas as vezes que eu chegar na presença de Deus, vai acontecer algo comigo. Todas as vezes que eu chegar na presença de Deus, haverá uma unção liberada sobre a minha vida. E Deus então libera do seu Espírito, da sua unção sobre nós. Com que intenção Deus faz isso? Deixa eu te falar de 3 coisas que acontecem quando você recebe da parte de Deus, do Espírito de Deus, a sua vida. Todas as vezes que você receber a unção de Deus sobre a tua vida, tem 3 objetivos básicos. O primeiro é limpar o seu passado. Todas as vezes que você se encontrar com Deus, Ele vai limpar o seu passado. O apóstolo Paulo diz: todos os dias eu me encontro com o Senhor, e eu me examino, e eu me coloco na cruz, para que Ele me purifique, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego. O sangue de Jesus, diz a palavra, nos purifica de todo mal. Então todas as vezes que você se encontrar com Jesus, você vai ter uma limpeza do seu passado. E quando eu falo de passado, eu não estou falando do que você fez há 10, 20, 30 anos. Eu estou falando do seu passado mais recente também. Eu falo do seu passado de agora, do que você fez de manhã, do que você fez de tarde, do que você fez ontem. É como tomar banho. Você tomou banho ontem, e hoje quando você tomar banho, você vai ser limpo de novo. Amém? E todas as vezes que você entra para tomar banho, você tira a sujeira. É isso que é se encontrar com Deus. Todas as vezes que eu me encontrar com Deus, eu vou ser limpo. Ele vai me limpar. O seu Espírito será liberado sobre mim, para que Ele limpe o meu passado. Porque a Bíblia diz: se eu não tiver as minhas mãos puras, se eu não estiver santificado, eu não vou poder ver Deus. Então eu preciso continuamente passar por um processo de limpeza. A Bíblia diz: você que está em pé, cuidado, fique vigilante, para que você não caia. A segunda coisa que o Espírito faz é nos equipar no presente.
Quando você entra na presença de Deus, Ele limpa o teu passado, mas Ele libera uma unção nova, uma unção fresca, para que você possa sair da presença dEle equipado para o novo dia, para esse novo tempo. A Bíblia diz assim: Senhor, nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Você iria para a padaria pegar o pão nosso de cada dia, sabendo que na padaria não tem pão? Você iria para a padaria pensando: eu vou lá e vou ver se tem algum pão para que eu possa comer, para que eu possa comprar. Quando você vai para a padaria, você tem certeza que lá tem pão, não é? Porque se você não tiver essa certeza, você não vai. E aí quando você chega lá, você diz ao padeiro, a quem está no balcão: eu quero aquele pão, desse tipo. Então quando você diz: Senhor, me dá o pão de cada dia, isso significa que o pão daquele dia, Deus já preparou para você. Deixa eu te dar essa notícia: amanhã quando tu acordar, tem um pão pronto, fresco, que o Senhor Deus preparou para você. É só você pedir. Então todas as vezes que você chegar na presença de Deus, você vai ser equipado. A palavra também diz que a misericórdia do Senhor faz o quê? Se renova quando? A noite passada? A semana que vem? Não, toda manhã. Toda manhã ela se renova. Toda manhã. Então todas as vezes que você chegar na presença de Deus, o Senhor Deus vai te equipar para você viver o dia de hoje. A palavra diz que não chega para nós nenhuma tentação que a gente não possa suportar, e também junto com ela vem o escape. Então, se passou pelo filtro de Deus, chegou até você, tenha certeza que você tem força para vencer. Aleluia. Às vezes o diabo bota na tua cabeça e diz: você não vai vencer, isso é muito grande, isso é muito forte. Se chegou, diga assim: se chegou, eu posso vencer. Aleluia. Deus vai te equipar. Deus te equipou hoje. Sabia disso? Hoje, quando você acordou, Deus te equipou para você passar o dia de hoje, enfrentar as lutas, as batalhas, as necessidades da vida. O pão que você precisou hoje, Deus já liberou sobre você. Aleluia. Mas quando nos chegamos na presença de Deus, Ele também nos leva para o futuro de um novo tempo, nos leva para uma unção de uma nova palavra. Deus nos aponta o futuro. Então quando você chega na presença de Deus, Ele limpa seu passado, Ele te equipa para viver o hoje, mas também Ele te projeta para o futuro. Cristo disse: não se preocupe com o dia da manhã. Não se preocupe. Se preocupe com hoje, porque para amanhã Deus já tem algo preparado para você. A palavra vai dizer o que Deus guardou, o que Deus reservou para aqueles a quem o ama. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração. Então o futuro, o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas, ele vai dizer: tenho por certo que as aflições, aos romanos, tenho por certo que as aflições desse tempo não dá para comparar o que Deus tem preparado para nós no futuro. A unção vai te levar ao futuro. Eu sei em quem tenho crido, e é bem forte, poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Diga a teu irmão assim: tu sabe em quem você tem crido? Aleluia. Mas o profeta aqui, ele nos leva ao conhecimento dos 7 Espíritos de Deus.
E ele traz para nós essa revelação. E o que são esses 7 espíritos? São comportamentos, a forma de me relacionar com Deus e com as pessoas. Esse 7 espírito aqui simboliza comportamento, atitudes, a forma de me expressar. Então eu preciso ter na minha vida, no meu dia a dia, esses 7 espíritos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso viver isso, esse comportamento, essa forma de me mover, como o Senhor revela. Aqui no livro do profeta Isaías, ele está dizendo, está liberado sobre ele. E ele está se referindo a Cristo. Então nós, como imagem e semelhança de Cristo, nós como imitadores de Cristo, precisamos viver então nas mesmas atitudes, o mesmo comportamento dos 7 Espíritos de Deus, que se apresentam diante dele. Estão revelados nas 7 igrejas. Ele diz, aqueles que andam entre os 7 Espíritos. Então é necessário que a igreja viva, que a igreja expresse, que a igreja exale, que a igreja venha refletir esse mover dos 7 Espíritos de Deus, que nos é revelado pelo profeta. E a primeira coisa que ele vai dizer é que ele veio da raiz. Você precisa então, em primeiro momento, olhar as suas bases. Aquele que veio do tronco, da raiz de Jessé. Você precisa então olhar as suas raízes, olhar as suas bases, olhar onde você está fundamentado, no que você está andando, como você está caminhando, como é o seu comportamento, no que você realmente crê, qual é a sua identidade. João Batista vai dizer, o machado está posto à raiz. Você entende isso? Quando você quer matar de verdade uma árvore, você não corta só o tronco dela, você cava e você corta a raiz. Quando o machado bate na raiz, então aquela árvore nunca mais cresce, nunca mais ela dá folha, fruto, nada. Ela morre completamente, porque ele arrancou a raiz. Então a Bíblia diz que da base, da raiz, se a raiz é santa, os seus galhos serão santos, tudo em sua volta será santo. Você precisa então ter uma vida sólida, de identidade, de santidade, saber quem você é, saber quem é você com Deus, saber quem é você em Deus. Você precisa entender quem é você em Deus, como você se vê, e você precisa entender que você é santo, porque Deus te fez santo. Eu sou santo por causa do sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus me purificou de todo o meu pecado, me separou e me fez santo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando você se vê, você precisa entender, eu sou santo porque Ele é santo. E se a minha raiz, aleluia, se a raiz é santa, então o tronco é santo. Você só vai exalar, só vai viver em plenitude com os 7 Espíritos de Deus liberados sobre a sua vida, se você começar a mudar as suas bases. Não tem uma santidade de aparência, não tem uma santidade de momento, mas ser santo porque Ele é santo. Ser santo em toda a sua maneira de viver. É isso que a Bíblia diz. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Não é ser só santo quando eu estou na igreja. É ser santo em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, quando eu estou sozinho, quando eu estou eu olho para mim e eu preciso ver em mim um homem e uma mulher santa.
Isso é tão forte, tão profundo, que a palavra de Deus diz que o homem santo vai santificar a sua casa, e que a mulher santa vai santificar a sua casa. Ele diz: então virá da raiz, brotará de lá aquele que é santo, aquele que é santo, para que ele possa se mover nos 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Ele diz também que embaixo desta unção, desse mover profético, dessa liberação da unção, haverá um renovo, a voz de um novo tempo. O profeta Joel diz que quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre a terra, então haveria um mover profético sobre a terra. Mas esse mover profético não seria só de alguns. Esse derramado Espírito, esse renovo, esse novo tempo, seria para toda a carne. Toda a carne profetizaria. Servos e servas, homens, mulheres, crianças. Um mover, um caminhar profético, uma unção, uma palavra profética, um renovo que vem da parte de Deus. E é esse renovo que você precisa viver na sua vida. Você precisa viver na sua vida o sobrenatural. Você precisa abraçar isso na sua vida. Você precisa abraçar na sua vida o sobrenatural. Sua vida com Deus não pode ser uma vida cotidiana, de só acordar de manhã, trabalhar, chegar em casa, tomar café, assistir televisão e dormir. E aí no outro dia acordar cedo de novo. E de vez em quando dá tempo, quando eu não estou muito cansado, quando dá eu venho à igreja. Não! Você precisa entender que você agora é um cidadão do reino, que sobre a sua vida vem um renovo, vem uma unção para quebrar jugo, despedaçar as cadeias e miuçar pedras. Vem sobre você uma palavra profética para transformar vidas, mudar a história, mudar contexto, para libertar pessoas, curar pessoas, transformar pessoas. Você não pode ser essa pessoa que acorda e dorme preocupada com o dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar as minhas contas? Será que vai ter dinheiro? E aí você corre. E quando você vê o tempo, como diz a palavra, é só cansaço, fadiga. E você diz: o que eu fiz do meu tempo? Mas você não experimentou o renovo de Deus. Eu não estou mandando você ser preguiçoso. Eu não estou dizendo para você não trabalhar. Eu só estou dizendo que você pode experimentar mais do que isso na sua vida. Você pode reservar um tempo do seu tempo para viver isso. Isso vai ser tão prazeroso, tão gostoso, que você vai querer viver isso todo momento, toda hora. Vai ser tão viciante que você vai querer viver isso toda hora. Se você deixar o reino de Deus entrar, então você vai experimentar um renovo. Fazer de novo, coisas novas, coisas novas. E cada dia, cada manhã, tudo vai ser novo para você. A vida vai ter um outro sabor. A vida vai ter um outro olhar. Nós estávamos aqui nesse reencontro. Eu já participei de dezenas, centenas de reencontros. O mês passado nós fizemos reencontro. Esse mês fizemos reencontro de novo. Experimentamos coisas sobrenaturais no primeiro reencontro. Um derramar do Espírito como nunca teve. Então fizemos o segundo reencontro. Experimentamos coisas sobrenaturais. Mas o mais interessante é que o que experimentamos o mês passado foi completamente do que experimentamos agora. As mesmas palavras, os mesmos ministradores, mas quando o Espírito de Deus veio,
veio renovando tudo. Aleluia. Aí tem alguns que ficam: mas eu fiz o reencontro há 10 anos atrás, o ano passado. Você vai viver disso? Você vai viver do ano passado? Você comeu também a semana passada, então você não precisa comer mais. Eu me lembro que você comeu ontem, então hoje você não precisa comer, amanhã você não precisa comer. Se você não comer, não renova. Se você não se alimentar, não renova. Porque nós entendemos que as coisas espirituais podem ser colocadas na estante. Ele diz: mas aquele que vai brotar a raiz de Jessé, ele virá como um rebento, como um renovo, trazendo os 7 Espíritos de Deus sobre a igreja, sobre a sua vida. 7 unções, para que você se mova nela. Os 7 Espíritos do Senhor. Aí a gente não renova. Se você não renova, você vai viver com que espírito? Porque algum espírito vai ter que dominar a sua vida. Algum espírito vai ter que andar com você. Se não entrar os 7 Espíritos do Senhor, então você vai ter que conviver com outros espíritos. E aí a gente deixa de viver o renovo e começa a viver com o espírito do mundo. O espírito dos vícios, o espírito da ira, o espírito da raiva, o espírito do medo, o espírito da depressão, e tudo que é espírito mau passa a viver com a gente. Porque ou você renova para viver com os 7 Espíritos do Senhor, ou você vai ter que conviver com os espíritos do passado. E aí você vai ver crentes da igreja de 20 anos, 30 anos, vivendo com o espírito do mundo. Você olha para ele e você não vê Deus nele, porque o que está nele não é mais os 7 Espíritos de Deus. O que está nele são o espírito do mundo. Porque são espíritos oportunistas, são comportamentos que vão se retornando, vão surgindo, vão tomando de novo o lugar que era deles, vai se apoderando de novo. E o pior é que a Bíblia diz que toda vez que você perdeu um, ele volta e traz mais 7. Misericórdia. Eu botei um para fora, não me renovei, veio 7. Aí a Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. E aí você vai ver a vida desse homem, dessa mulher só decaindo. E ela diz: mas eu estou na igreja. Não, você não tem se renovado em Deus. Você tem abandonado o Espírito de Deus para abraçar o Espírito que não é de Deus na sua vida. Eu me lembro que quando eu era adolescente, na frente da minha casa tinha um terreno enorme assim. E aí minha mãe acordava e dizia: olha, o mato está crescendo, tem que arrancar o mato. Era uma briga danada, que ninguém queria capinar mato, mas alguém tinha que fazer. E aí ela saía fazendo uma escala lá. Mãe tem poder de fazer escala. E eu chegava às vezes a minha vez, eu ia limpar lá o terreno. Aí eu capinava aqueles matos, tudo, tirava, limpava, jogava fora. Às vezes a gente tocava fogo no que ficava e tal. Passava 15 dias, só o diacho do mato lá de novo. Aí ela tem que limpar o terreno. Só que eu percebia uma coisa, que todas as vezes que eu ia limpar, a raiz do mato estava mais profunda, dava mais trabalho. E depois eu vi alguém dizendo que quando você arranca o mato, se você não arrancar ele direito, não arrancar a sua raiz, ele cresce, cada vez que ele cresce com a raiz mais profunda, fica mais difícil de arrancar. Uau! Era um trabalho danado.
E a gente não botava nada naquele terreno. Não plantava, não fazia uma horta, não construía nada. Então era só arrancando mato, nascendo mato, arrancando mato, nascendo mato. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta eu arrancar os matos, não adianta eu combater um espírito e depois um comportamento e não colocar o Espírito de Deus sobre este lugar, plantar o Espírito de Deus, renovar, porque esse espírito virá e virá pior, com raízes mais profundas. Aí quando eu olho para a minha vida está desfiando. E o meu comportamento é pior do que antes. E as minhas atitudes são piores do que antes. Porque o Espírito do Senhor não está sobre mim. É necessário que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Todos os dias. Então Ele vai revelar esses 7 Espíritos de Deus que devem vir sobre você. Mas não é uma vez só. Ele deve ser contínuo. Ele deve permanecer na sua vida. E ele deve ser exercitado todos os dias. O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor. O que é esse Espírito do Senhor? É a sua identidade, a sua semelhança com Deus. O Espírito do Senhor é que te identifica como santo, como um homem de Deus. Quando você é cheio do Espírito de Deus, as pessoas olham para você e dizem: tem alguma coisa diferente em você? O que é que você tem de diferente? O que é? Você é diferente. Alguma coisa em você. A Bíblia diz que quando o profeta passava, a mulher olhava pela janela e ela chamou o marido e disse: meu bem, ali é o santo homem de Deus. Ele passa por aqui todos os dias. Não é a roupa, não é o carro, não é o cabelo, mas é o Espírito que está em você. O Espírito do Senhor. Davi dizia: Senhor, tira de mim tudo. Quiser meu trono, pode ficar. Quiser a minha coroa, pode ficar. Quiser todo o meu dinheiro, pode ficar. Quiser tudo que eu possuo, pode ficar. Quiser levar minha família toda, pode levar. Mas uma coisa eu te peço: não tire de mim o teu Espírito. Quando as pessoas olham para você, que Espírito elas veem? Qual é o Espírito que identifica você? É o Espírito de brigão? De fofoqueiro? De insuportável? Eu trabalhei com uma crente que quando aquela mulher chegava no plantão, todo mundo dizia: lá vem aquela infeliz preguiçosa. Ela chegava no hospital, sentava no balcão da enfermaria. A gente tinha que pegar serviço 7 da noite. Ela chegava às 15 para as 7. Sentava no balcão. Ficava lá sentada de 15 para as 7 até 10 horas. Ela levantava e ela a primeira a chegar no refeitório. Ia tomar café. Tomava café. Acabava de tomar café, ela voltava, ficava sentada até meia-noite. Quando dava meia-noite, ela olhava assim e dizia: está na hora do meu descanso. Aí ela ia descansar. O descanso era de 3 horas que a gente programava. Ela descansava de meia-noite até 6 da manhã. Acordava, tomava banho, batia o ponto. Quando dava 15 para as 7, ela estava dentro do ônibus. Que espírito é esse? Com certeza não é o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor tem que estar sobre você. As
pessoas precisam olhar para você e encontrar Deus em você. Entrar na sua casa, pode até não encontrar ouro, prata, dinheiro, móveis de luxo, carro, sei lá, coisas preciosas. Talvez não ache nem onde sentar, mas precisam entrar na sua casa e encontrar Deus. Um dia entrei na casa de uma irmã. A casa dela não tinha muita coisa não. Mas quando eu entrei naquela casa, eu fui tomado por uma paz. Uma unção me envolveu naquele lugar. Eu disse, uau. Olhei para ela e disse, minha irmã, a senhora ora muito, né? Ela disse, meu pastor, eu oro. Eu digo, porque a sua casa está impregnada da presença de Deus. Dá até para a gente tocar nele. Nem sempre, irmãos, ter recursos financeiros, ter um bom carro, uma boa cama, um bom quarto, um bom móvel, quer dizer que nós estamos cheios do Espírito de Deus. Dos 7 espíritos estava sobre ele o Espírito do Senhor. Dá-me, Senhor, dá do seu Espírito, dá do seu Espírito. A Bíblia diz, você vai receber o Espírito Santo. O mundo não pode conhecer, porque ele vai habitar em vós. Aonde eu encontro o Espírito Santo, é só bater na sua casa. É só me encontrar com você na rua. Eu me encontrar com você na rua, eu preciso encontrar o Espírito Santo. Você precisa aflorar o Espírito do Senhor que está em você. E o Senhor passeia entre os 7 espíritos que estão na igreja. Aonde está a sua identidade? Então, o primeiro Espírito do Senhor é esse Espírito que me identifica com Deus e faz com que as pessoas vejam Deus em mim. A palavra de Deus diz, ainda seus inimigos, ainda que eles não gostem de você, mas eles terão que admitir que Deus está com você. Podem não gostar de você, mas eles precisam admitir, Deus está com ele. Porque nem todo mundo vai gostar da gente. Porque nem todo mundo gostou de Jesus. Mas ainda aqueles que não gostam da gente, eles terão que admitir, não gosto dele, detesto ele, mas o Espírito de Deus é com ele. O segundo Espírito é o Espírito da sabedoria. A Bíblia diz, se você quer pedir algo a Deus, peça sabedoria. A sabedoria é identificada como Jesus, lá no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que a sabedoria caminhava, como Provérbios 8 diz que a sabedoria caminhava com ele e dava risada com ele na construção de todas as coisas. A sabedoria, a Bíblia diz lá em Provérbios 3 que ela te dá longa vida e te dá riqueza. A Bíblia diz que quem é sábio é próspero. Então você precisa de Deus. Você diz, Deus me dá sabedoria. O homem de Deus, ele é sábio. O Salomão diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, porque eu tenho que entrar e sair no meio do teu povo. Tem pessoas que vivem a vida e não têm sabedoria, não sabe como lidar, não sabe como entrar e sair no meio das pessoas, estão sempre em confusões desnecessárias, por causa da sua atitude, do seu comportamento, por causa da língua grande, que ele não tem sabedoria para colocar um freio na língua, não tem sabedoria para ouvir, fala mais do que ouve. A Bíblia diz, seja tardio em falar e seja preciso em ouvir. Você precisa
Deus me dá sabedoria. Às vezes nós estamos entrando em enrascada, estamos perdendo até as bênçãos do Senhor, porque nos falta sabedoria para entender a vida, irmãos. Entender a vida. Você precisa de sabedoria para entender a vida, entender as pessoas, entender o tempo. Senhor, me dá sabedoria para saber como fazer. Eu digo que sabedoria é água e conhecimento é instalação. Então, imagine que eu tenho um tubo, eu tenho toda a encanação perfeita, torneira, tudo que o pedreiro fez lá. Tudo bem feito, tudo no lugar, tudo arrumadinho, mas eu não tenho uma gota de água. Eu pergunto a você, o que adianta eu ter tudo isso e não ter água? Sabedoria é água. Talvez você não tenha uma canalização perfeita, mas quando você abre aquela torneira velha lá de plástico, a água jorra. Sabedoria. Isso é sabedoria. É você ter água, ter o bem mais precioso na sua mão. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Conheço pessoas que têm muitos diplomas, muitas formações, mas não tem sabedoria. A sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que vem de Deus, que vai te dar a capacidade de se mover sobre a terra. Eu conheci uma irmã, ela é semi-analfabeta. Ela malmente assina o nome. Mas nunca vi uma mulher com a sabedoria daquela. Eu disse, minha irmã, se a senhora fizesse faculdade, a senhora vendia a faculdade. Porque a senhora é demais. Ela tem uma facilidade de entrar e sair, de resolver as coisas. Eu digo, uau. Uma vez eu estava em uma reunião com o prefeito, com algumas pessoas. Não foi nessa gestão não, na gestão passada. E eu fazia parte ali daquele conselho, né? E nós estávamos discutindo um assunto sério, que era sobre segurança das escolas. Isso já há alguns anos atrás. Estava-se em discussão sobre a questão da segurança escolar, de comprar carro, não comprar carro, contratar a polícia. E estava essa discussão lá no meio do pessoal e todo mundo dava a sua opinião. E tinha um senhor, ele era muito sábio, esse homem. E aí ele pediu a palavra e ele falou o que deveríamos fazer. Uau! A palavra dele foi tão certeira, tão bem colocada, que todo mundo se calou. E ele disse, não, vamos fazer isso. Eu admirei aquele homem. Eu disse, meu Deus, que homem sábio. Eu queria ter essa sabedoria, meu Deus, de poder falar coisas assim. Eu fiquei fã daquele homem. Outra vez eu fui consultar um advogado sobre uma questão imobiliária. Um senhor, mestre, professor da UFBA. O cara sentou comigo, que falou com... Para você ter uma ideia, para você sentar na mesa dele, você tem que pagar. Antes dele pegar a sua causa, é igual a médico ele. Você tem que pagar só para ele ouvir o que você quer. Só para você dizer, doutor, eu queria que o senhor resolvesse para mim. Tá bom, 150 para sentar. Me levaram para esse moço, ele não me cobrou nada. Ele me ouviu, levou 1 hora comigo no escritório dele, me ensinando sobre direitos imobiliários. Aí a gente desceu, aí eu disse a ele, rapaz, me deixa pagar quanto nada um café para você. Não, o senhor não me paga nada. Não, mas eu preciso pagar. A Bíblia diz que as pessoas que te ensinam, você deve honrar.
Você deve honrar quem te ensina. A Bíblia diz isso. Eu disse, eu preciso te pagar, nem que seja um café, pela sua sabedoria. A Bíblia diz que quando você é sábio, você é bom no que você faz, você se senta com os reis. Então diga a Deus, me dá sabedoria. Aleluia. O Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, até mesmo para você lidar com as coisas espirituais, com as coisas que vêm dos céus, com as coisas que vêm do alto, do Senhor, para que você possa entender em que direção Deus está apontando, para você não ficar batendo cabeça, sendo levado de um vento, de um lado para o outro, como um vento, sabe, igual uma palha jogada ao vento. Não, eu entendo, é isso que Deus tem para mim. Não ser movido pelas emoções, mas pela sabedoria de Deus na sua vida. Eu vou correr, senão o terceiro espírito é o espírito de entendimento. Tem pessoas que nunca entendem. Você está falando, olha, é abacaxi. Ela diz o quê? Não consegue entender. Não tem entendimento. Um dia eu sentei com uma mulher e expliquei a ela, é assim, 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 assim. Ela não entendeu. Eu disse, então vá para a apóstola vai te explicar. A apóstola sentou com ela e falou, explicou. Ela se levantou e disse, eu não sei, a apóstola não está me entendendo. Eu disse, não é apóstola, é você que não está entendendo ela. Você não consegue entender. Tem pessoas que não conseguem entender. Deus está falando, mas ela não entende. A palavra está falando, ela não entende. O Espírito do Senhor está falando, ela não entende. Ela não consegue entender o que está se dizendo. Não consegue entender o que está vendo. E aí começa a tomar decisões erradas. Se inflama desnecessariamente. Agride, faz julgamentos equivocados sobre as pessoas, porque não consegue entender o que está acontecendo. Preciso entender. Senhor, me dá entendimento, para que eu possa entender, o espírito de entendimento. Eu estou entendendo isso, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei por que está acontecendo. Você precisa, Deus, me dar entendimento. O que está acontecendo no mundo agora? O que está acontecendo agora com as pessoas? Eu preciso entender. Nós tivemos um ministro da educação que era crente e era psicólogo. Ele disse, a criança só muda com duas maneiras, ou com amor ou pela dor. Ou você consegue fazer com que ela ame para que ela mude de comportamento, ou você tem que causar dor nela para que ela mude. Isso é psicologia. Se você for estudar psicologia, você vai entender isso, que a pessoa só muda se tiver dor ou se tiver um grande interesse pelo que vai acontecer. Senão ela não muda. Aí botaram lá no jornal, ministro da educação está mandando os pais bater na criança. Aí foi uma confusão, saiu no jornal, chamaram o cara, falta de entendimento. Aí você vê uma pessoa de crente dizendo, para aí, que vergonha, um pastor mandando bater. Entenda, você precisa entender. Quando foi que você mudou? Você não precisa nem ser doutor para entender isso. Você só precisa pedir, Deus, me dá do teu espírito de entendimento. Quando foi que você mudou o comportamento? Quando você sentiu dor? Mamãe disse, meu amigo, não coloca o dedo aí não coloca o dedo aí não. E você não quer nem saber, quando ela sai, você tum. Aí você nunca mais chega perto da tomada.
que você mudou? Porque você sentiu dor. Porque o maconheiro, me perdoa a expressão assim bem baixa, porque o maconheiro não para de fumar maconha? Porque o prazer da maconha é maior do que a dor. Quando é que ele muda? Quando ele começa a perceber que aquela maconha, aquele vício está causando mais dor nele do que o prazer que está causando. Você entende isso? Entendimento. Estou dando uma... Que Deus me dá o espírito de entendimento. Entendimento. Quarto espírito, o espírito de conselho. Diga assim, conselho. Aleluia. O Salomão vai dizer assim que não podemos desprezar a multidão dos conselhos, porque no conselho encontramos a sabedoria. Você precisa ter bons conselheiros, e você precisa ser um bom conselheiro. Então você tem que dizer: Deus, me dá do teu espírito de conselho. Primeiro, para que eu possa ter pessoas que possam me aconselhar, e me dá também unção e sabedoria para que eu possa dar bons conselhos. Às vezes nós recebemos um conselho que destrói a nossa vida toda. Um conselho. Por isso a Bíblia diz que você deve ter conselheiros. E você deve buscar pessoas que te amem, que realmente queiram o seu bem. E não deve procurar pessoas que estejam no mesmo nível que você, sofrendo pelas mesmas dores. Porque aí você não vai ter um conselho, você vai ter divisão de dor, de problemas, compartilhamento de sofrimento. Você não precisa de alguém que compartilhe o sofrimento com você, você precisa de alguém que te aconselhe. Entende isso? Então, Senhor, me dá o espírito de conselho, para que eu possa receber conselho, para que eu possa dar bons conselhos. Você sabia que existem pessoas que pagam milhões para ter um bom conselho? Tem pessoas que pagam milhões para receber um bom conselho. Então diga: Deus, me dá a unção de conselho. Aleluia. O quinto espírito, o espírito de fortaleza. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas me deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Você precisa desse espírito para ser firme naquilo que você é, naquilo que você faz, para que você seja contínuo, constante, não inconstante. A nossa igreja entrou na visão celular. Vamos fazer 20 anos, 24 anos. Caminhamos na visão celular, 24 anos, firmes. Tivemos muitas variações, muitas perdas, muitas confusões, mas estamos aqui, filho. Encontro, reencontro, célula. Aleluia. O Senhor tem nos dado fortaleza. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você precisa ser forte, Timóteo, para você aguentar as coisas que estão vindo contra você. Tem pessoas que nas primeiras lutas, nas primeiras contra-ataques, nas primeiras dificuldades da vida, abrem mão. Diz: eu vou fazer faculdade. Mas aí começa a vir as dificuldades de uma faculdade. É trabalho de escola, é transporte, é chegar tarde, é acordar cedo, é tanta coisa, é aquele professor miserável que só te dá 3. Aí você diz: não vou mais não, isso não dá para mim não. Seja forte, irmãos. Aí em casa, você é o amor da minha vida, você é a minha paixão, sem você eu não vivo, você é o ar que eu respiro, você é o meu café da manhã, a minha janta da noite. Aí na primeira confusão, eu casei com a mulher errada. Mas não era
Seja forte, porque não existe mulher certa, não existe homem certo, existem pessoas com capacidade de tolerar. A apóstola me tolera há mais de 30 anos. Eu não sei como é que ela resiste, mas ela está aí, firme. Ainda me chama de meu amor. Aleluia. A vida é feita de aflições, e você precisa ser forte para enfrentar as aflições da vida. Amém? Diga: Senhor, me dá fortaleza para enfrentar as aflições da vida. O sexto espírito de conhecimento, diz assim: conhecimento. Agora, conhecimento é capacitação técnica. Eu preciso dedicar a minha vida para conhecer. A Bíblia diz que você precisa me conhecer e continuar me conhecendo. Você precisa dedicar tempo para conhecer pessoas, conhecer história, conhecer a palavra, conhecer o que você faz. Provérbios diz: se o machado for afiado, você cortará a árvore com mais rapidez e com menos esforço. Isso é conhecimento. Você não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece o que você faz, a quem você segue, por que você segue. Você tem dificuldade. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que você faz. Conhecer Deus, conhecer as coisas de Deus, conhecer as coisas da vida. Conhecimento, e conhecimento é estudo, é se inclinar, é aprender mesmo, é perder tempo lendo, estudando, ouvindo. A gente quer tudo muito rápido hoje, tudo muito instantâneo hoje. O cara ouve um sermão sobre dízimo e oferta de um sujeito lá, não sei das quantas, ele diz: já sei tudo sobre dízimo e oferta. A primeira coisa que eu aprendi, que isso era lá no passado, que dízimo fala de semente, dízimo fala de terra, dízimo fala de plantação, não tem nada a ver com o de hoje. Vai conhecer a palavra, vai conhecer, antes de estar falando bobagem. Diga assim: conhecimento. Eu preciso de conhecimento. E o último de todos, para a gente encerrar, é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria está no temor do Senhor. Sabe o que falta hoje na nossa sociedade? Temor do Senhor. As pessoas estão brincando com Deus porque não temem a Deus. Estão ensinando que Deus é amor. Estão ensinando certo, mas estão esquecendo de dizer que Deus é justiça. Estão esquecendo de dizer que Deus corrige aquele que ama. Estão esquecendo de ler Judas, que diz: se Deus não poupou os anjos, não poupou Israel, como é que vai poupar a você, homem? Você precisa entender que Deus não tolera pecado, que Deus se aborrece. Tem coisas que Deus abomina. Eu abomino contenda entre irmãos. Aí eu saio fazendo contenda no meio da igreja, criando confusão. Eu preciso entender. A Bíblia diz: não seja feiticeiro, não seja idólatra, não seja homossexual, não seja adúltero, não seja mentiroso, não seja feiticeiro, não seja fornicador, porque desses não entrarão no reino dos céus. Não foi nenhum pastor que escreveu isso, não, foi Deus. Aí o sujeito diz: não, mas Deus, Ele vai aceitar todo tipo de amor. Não, Ele não vai aceitar, porque Ele já disse que esse tipo de amor, Ele não concorda. Ele não concorda com adultério,
Ele não concorda com a traição, ele não concorda com a mentira. Ele diz: eu não concordo com o pecado, seja ele qual for, seja de quem for. É preciso temer a Deus. Ele diz: e todas as vezes que você pecar, haverá consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos temer esse Deus e andar na presença dele com amor e com tremor, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Entender que Deus não é o seu empregado, Deus não é só o seu provedor, Deus é o seu Senhor. Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. A Bíblia diz: humilhai-vos a Deus. Humilhai-vos, a Bíblia não diz resista a Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor. A Bíblia manda você se humilhar diante de Deus. É o que a Bíblia manda. Ah, mas que Deus é esse? É o seu Deus. Se você quiser, Ele é assim. Se você não quiser, Ele é assim. Se você não quiser de novo, Ele vai continuar sendo assim. Chegue diante de mim com temor e com tremor. Oh, Senhor. E Ele diz: então você se humilha a mim, resiste ao diabo, e o diabo foge de você. Busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temer a Deus. Trate o outro com amor. Ame o outro. É Ele que mandou. Perdoe o outro. É Ele que mandou. Porque se você perdoar, as suas ofensas serão perdoadas no mesmo nível. Né, pastora? Aprendemos isso. No mesmo nível. Mas como? Mas eu digo: eu não vou perdoar. Então, arque com as consequências, porque Ele é o seu Senhor. Você tem que temer a Ele. Se você não faz porque você não quer, faça quando nada por temor a Ele. As pessoas estão brincando, achando que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas deixa eu te dar uma notícia aterrorizadora: Deus não vai mandar, porque aqueles que não têm Cristo já estão. Você entende isso? Jesus Cristo morreu na cruz, foi para te tirar do inferno, porque você já estava condenado. Então as pessoas no mundo dizem: ah, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não, porque você já está lá. Ele está te dando uma chance de você mudar de caminho. Por isso é converter, metanoia, é mudar de caminho, é mudar de atitude. E você precisa temer a Deus, porque se você não temer a Deus, você vai para o inferno. E o inferno não é brincadeira, porque Jesus Cristo não morreu na cruz para fazer um filme em Hollywood. Ele morreu na cruz porque o pecado é terrível. Ele derramou o sangue dele porque o pecado é terrível. Isso não é brincadeira. Ah, lá na frente Deus vai me perdoar. Não brinque com isso. Você precisa temer. Sair de manhã e dizer: Deus, me ajuda para eu não pecar contra Ti, para que eu não ofenda a Tua santidade. Mas aí a gente tem visto as pessoas brincando com Deus. E aí não há prosperidade, aí não há bênção, aí as coisas não funcionam bem, porque eu estou levando as coisas de Deus na brincadeira. Eu faço como eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Não é como você quer, não é do jeito que você quer, é como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. Marido, eu quero que você ame sua esposa. Senhor, não dá para ser diferente, não dá. A esposa, marido, não dá para amar o gato, o cachorro, o papagaio, o vizinho, a esposa, ame sua esposa. Então eu vou me esforçar para amar.
mulher, seja submissa ao seu marido. Honre ele, admire ele. Como é que eu vou admirar, meu Deus, um trem desse? Isso não é um homem, isso é um trem virando. É esse trem virando mesmo, que você tem que admirar. Olha como ele vira bonitinho. Deus mandou. Deus vai compreender. Deus pode até compreender. Entre compreender e aceitar, tem dois caminhos. Eu matei o sujeito lá porque ele me xingou. Eu compreendo. Eu compreendo que você fez isso, mas eu não aceito. Você vai para a cadeia. Eu até compreendo a sua atitude, mas eu não aceito. Deus pode compreender tudo, porque Ele é Deus. A questão é se Ele vai aceitar. O espírito do temor do Senhor. Eu quero nessa noite encerrar te dizendo isso. Receba sobre a sua vida essa unção. Fica de pé.